Olá pessoal, eu sou a Lara Rissoli, estou começando mais um Cast que Salva. Renato Renovato está em um circuito de palestras com o Dr. Carlos Eurico, compartilhando um conhecimento riquíssimo sobre o novo mindset médico, o novo mindset na área da saúde. E eu estou aqui porque eu vou falar aqui com uma doutora, a doutora Edra, que é dentista e ortodontista CEO da ADOT Odontologia, para falar sobre um assunto muito bacana, importante, moderno, mas que traz aí muitos benefícios para a saúde bucal, né, doutora? Com certeza, prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar, sim, de uma maneira bem clara, objetiva e direcionada aos nossos espectadores, de uma maneira, assim, bem explicativa. Vai ser muito legal. Isso aí. A doutora ela é especialista em alinhadores invisíveis e ortopedia funcional dos maxilares. Ela também é ortopediatra, né, doutora? Também trabalha com a parte do clareamento, a parte do ROF. Lá na clínica ADOT Odontologia tem vários procedimentos, assim, bacana. E hoje a gente vai dar um foco aí para um tema, né? Um produto que está super em alta, que é os alinhadores invisíveis, né, doutora? Trazendo para além da estética. Sim, os alinhadores atualmente são coqueluche da ortodontia, né? Que são muito cômodos, são muito estéticos, né? E muito práticos, assim, para o paciente, está sendo muito procurado, né? Eu ia começar perguntando isso. Como que tá essa procura? Porque é algo novo, né, doutora? Sim, os alinhadores, eles estão sendo muito procurados porque os aparelhos tradicionais antigos, eles tinham muita limitação do que comer, tinha, assim, muita dificuldade na higienização bucal, né? Muito acúmulo de placa, manchas brancas, cáries. O alinhador veio para estar, assim, facilitando muito a vida do dia a dia. A pessoa não tem limitação da dieta alimentar, né? A pessoa tira para comer. A pessoa higieniza a placa, que é feito exclusivamente para ela, né? E é totalmente transparente, né? Esteticamente, muito confortável, que é feito individualmente para ela. Então, assim, atualmente foi excelente os alinhadores na ortodontia, né? Ele é algo individual, não, né? Ele é algo personalizado, né, doutor? Isso traz total diferença ali no tratamento, né? Sim, ele é personalizado porque a boca do paciente é escaneada, né? Uhum. E é personalizado propriamente para o caso do paciente e para a boca dele especificamente, né? E ele é individualizado e causa mais conforto para a gengiva, tudo, porque ele é do encaixe e da sequência de tratamento próprio para cada paciente, né? Perfeito, doutora. A doutora falou que ele vem aí trazendo vários benefícios em comparação ao aparelho convencional, né? A doutora poderia falar um pouco dessas diferenças, os benefícios que ele traz, que acaba, às vezes, corrigindo um incômodo que é surgido do outro método de aparelhos? Primeiro que ele é um tratamento individualizado, né? Uhum. Para cada paciente. Os alinhadores, eles são muito confortáveis. Ele, para a gengiva, ele é muito, assim... Ele é muito confortável, não tem restrição da dieta alimentar, porque o aparelho tradicional, a gente tinha que falar assim, olha, não come nada duro, não come um torresmo, não morde uma bala. Agora, esse alinhador, não, você tira ele para comer. Então, você fica livre com a sua dieta alimentar, né? E também o aparelho convencional, tradicional, antigo, eu falo antigo porque hoje em dia é pouco usado, né, na nossa clínica. Ele tinha muito acúmulo de placa bacteriana. A higienização, se não fosse perfeita do paciente, exigia uma higienização muito próxima da perfeição, porque senão essa placa causava manchas brancas nos dentes, cáries, problemas periodontais gengivais. O alinhador, Sim. não, você tira ele e a hora que você volta ele na boca, após a escovação, você higieniza ele também. Enxágua ele na água corrente, também pode passar a escova com uma pasta, assim, para tirar as impurezas, sujeiras, né? E ele realmente veio para
Sim, e sem salvar contar os que ele é tratamentos. esteticamente muito favorável, ele é transparente, a pessoa realmente, você olha para a pessoa, você não vê ele na boca. É. E a doutora falou que tira para comer. Como que funciona o uso desse aparelho, né? O paciente que opta por esse método, quais são as instruções para esse uso? O uso tem que ser você tem que usar o tempo todo, pelo menos 22 horas. Isso daí depende muito do uso do paciente, o tratamento, né? Porque assim, você tira praticamente para comer e para escovar os dentes, né? O uso mínimo de 22 horas. Você dorme com ele também, mas ele assim, ele é muito confortável, né? Sim. E a gente orienta assim, quando o paciente não for usar, ele tem uma caixinha própria para guardar ele, né? Faz a sua refeição, higieniza os dentes, higieniza o aparelho e volta com o aparelhinho de novo. Então, a nossa orientação é de usar de pelo menos 22 horas para ele ter eficiência no tratamento. Excelente. E tem um prazo de troca, doutora, desse aparelho? Isso, esse aparelho, como eu disse, ele é individualizado, confeccionado, né, com o Skycam. Ele, a cada 15 dias, você troca A plaquinha. o alinhador. Isso, o paciente pode até levar o tratamento para casa, mas a gente orienta que retorne pelo menos no início, para a gente estar trocando lá no consultório, para estar vendo o resultado, né? Mas isso daí pode ser levado para casa, as plaquinhas, que são confeccionadas, todas as plaquinhas, pelo escaneamento, né? Todo o tratamento, personalizado. tudo personalizado. É trocada essa plaquinha a cada 15 dias e é um tratamento, assim, de um curto prazo. É uma outra vantagem que eu não disse. O prazo desse tratamento é curto, é um prazo, assim, em relação ao outro também de muita vantagem. Porque o outro para Eu alinhar ia os... te perguntar. Isso. O outro para alinhar os dentes demorava, assim, muito mais, né? Anos, né, doutora? Anos. Sim, 2, 3 Anos. anos. Nossa, eu já usei aparelho, já fiquei a maior parte do tempo com o aparelho e até na hora que eu tava fazendo aqui, vendo, né, sobre ele, eu falei assim, uau, o tanto que ele reduz o tempo de tratamento, Sim, né, doutora? eu já tive pacientes de 3 meses de tratamento só para alinhar os inferiores anteriores. Uau, Somente olha, 3 só 3 meses. meses. E ainda 3 meses sem aparecer, sem mostrar, né, sem as pessoas perceber que você tá fazendo um tratamento. Mas a média de tratamento é de 6 meses a 2 anos. Mas a maioria dos tratamentos ali do consultório, você percebe que 6 até 1 ano e meio já é o suficiente. Você já vê os dentes alinhados. Então, uma das vantagens também é o tempo curto de tratamento que esse alinhador oferece, né? Excelente. E lá na clínica, a doutora usa qual tipo de alinhador? Lá a gente usa o Clear Correct. Parabéns, excelente. Hein? Essa opção, ela realmente tem bastante qualidade eficaz, né? E aí, doutora, o que eu ia te perguntar aqui em relação aos casos, ele veio mesmo para substituir o convencional, então ele é indicado a todos os casos ou ele ainda tem uma delimitação ali? Ele já está bem indicado dos mais simples aos mais complexos. Ele fica limitado, como o aparelho tradicional, a problemas esqueléticos, porque tem pacientes que o problema dele não é dentes. O problema deles estão nas arcadas dentárias. Entendi. Então, quando é a parte dentária, todos os casos é indicação para o alinhador Para o invisível. alinhador, sim. É mordida aberta, e, às vezes ele não é indicado alinhador, porque a mordida aberta é um problema esquelético, né, dos maxilares, da maxila e da mandíbula. E nem o aparelho convencional, assim, muitas vezes não resolve, que muitas vezes é cirúrgico, são casos cirúrgicos, né, principalmente de adulto. Até nós vamos conversar depois sobre ortopedia. Sim. Esses problemas nós podemos resolver com a criança, até no estirão, com a ortopedia. Porque aí depois, quando já está numa certa idade, só trata ali mesmo a parte dentária, né, doutora? Isso, praticamente alinhador. Como os aparelhos fixos tradicionais, eles alinham mais os dentes, mexem mais com os dentes, né? Até a doutora falou um ponto super importante, que é a questão da saúde bucal, né? Porque a saúde bucal, com a opção de aparelho convencional, ela realmente fica muito vulnerável, né, doutora? Fica muito vulnerável, porque assim, o aparelho tradicional acumula muita placa bacteriana. E esse acúmulo de placa bacteriana, se não for higienizado adequadamente, vai dar manchas brancas
nos dentes, uma desmineralização, pode dar cáries, pode dar gengivite, que são problemas de gengiva, gengiva inflama, periodontite, entendeu? Então, assim, o aparelho tradicional requer uma atenção muito especial à higienização, tem uma escovinha especial para limpar entre os braquetes. Ó, eu já tive uso do aparelho, né? Então, assim, tudo que a gente tem, cada momento que a gente come, a gente tem que colocar o fio dental entre o aparelho, passar no dente, né? Para tirar ali qualquer resíduo. Essa escovinha para esfregar ali entre os dentes. A escova interdental, tem o fio dental no meio. A doutora me falando, eu já comecei a lembrar aqui do período que eu usava aparelho, que era assim, era realmente... às vezes, não vou negar não, doutora, não vou falar que eu era perfeita, não. Às vezes eu deixava de fazer uma limpeza correta e acabava que me inflamava a minha gengiva, porque você pensa em toda refeição, você ter que parar, tirar aí uns 5 minutos pelo menos para após a refeição ir no banheiro, fazer a higienização com o fio dental, passar. E o fio dental também tinha que ter um adaptadorzinho para passar. É uma agulhinha para passar debaixo do fio. Exato. Aí passava, aí... Gente, agora com esse alinhador invisível, a pessoa só tira, come, faz, sim, a higienização só que muito mais fácil. Sim. E volta o alinhador. Porque assim, igual você falou, com o aparelho tradicional, nem pensar em chupar manga. Não. A maçã, colocar a boca na maçã, tem que cortar a maçã que quebra os braquetes. A manga, os fiapos, tá tudo no aparelho. A pessoa tinha que realmente querer. Frango desfiado. Frango, nossa. Meu Deus do céu. É realmente assim, essa... É uma liberdade da dieta alimentar. Eu estava procurando essa palavra, doutora, é uma liberdade. Porque pensando como paciente que já viveu todo o trauma de um aparelho, não só isso... né? Não só essa questão realmente da dificuldade de manter uma saúde bucal em dia. Sim, muito difícil. E hoje em dia a gente tem a vida corrida. Muito corrida. Falar que a pessoa vai ter higienização perfeita em toda hora que ela se alimentar é difícil, quase utópico, né? E essas complicações, mini complicações que o aparelho convencional ele traz, não é nem a curto e longo prazo, é a médio prazo mesmo. Um dia que você às vezes não dá não faz uma limpeza ali correta, você já pode acordar no outro dia com a gengiva inflamada. Sim. Realmente ele o alinhador hoje, se eu fosse usar aparelho de novo, com certeza eu optaria por esse alinhador invisível. Sim, ele é muito... Porque outro ponto também que dava muito, não sei se acontecia com você, a pessoa esquece, come algo duro, quebrava a pecinha ficava incomodando no lábio, na bochecha, sem contar que o fio às vezes desviava. Sim. Ele entrava dentro da bochecha. Rasgava e às vezes, tudo. Sim, às vezes final de semana, não achava o dentista. Então agora é uma liberdade de tudo isso, porque você não tem nada colado nos seus dentes. É o alinhador invisível que você encaixa nos seus dentes, tira para a refeição. Não vai ter nenhum incômodo, nem um trabalho feriado, final de semana. Tudo se desenvolve perfeitamente num tempo curto. Num tempo curto. E outro detalhe de muita vantagem do alinhador é que o aparelho tradicional, normalmente, na maioria dos casos, a gente tinha que colocar superior e inferior ao aparelho, para desenvolver as arcadas, né? Uhum. O alinhador, você pode, por exemplo, suponhamos que seu dente, a sua arcada superior está alinhada, bonita, e só os inferiores que estão tortos. Você pode pôr só nos inferiores. Não precisa colocar nos dois, né? Não precisa. Você pode colocar só alinhador nos inferiores e depois fica tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Tem mais essa vantagem também. Não, e que a doutora falou, né, de quebrar. Gente, quantas vezes aconteceu comigo? Muitas vezes. De quebrar e aí, às vezes, não ser de final de semana e fica raspando a bochecha. E até, assim, é uma das coisas que eu acho, ao meu ver, é o que eu vejo nas pessoas, que muitas pessoas deixaram de procurar por um tratamento. Deixaram de tratar os seus dentes, deixaram de... Porque eu acredito que o sorriso, ele é a porta de entrada. O sorriso é tudo. É a porta de entrada, sim, para um emprego. Tudo. Para tudo.
Tudo, sorriso. A pessoa, a primeira coisa, quando você vai conversar com uma pessoa, a primeira coisa que ela olha para o seu sorriso. Sim. Né? Então, o sorriso é a porta. Então, quantas pessoas não deixou, né? Aliás, quantas pessoas deixou de procurar um tratamento para não enfrentar essas situações de incômodo, de toda hora ali, e também a questão da autoestima, né? Sim. Que aqueles ferros na boca não é bonito. Não, com o tempo o pessoal começou a aparecer de porcelana, tudo, mas sempre o incômodo era o mesmo, né? Sim. E outra vantagem bem legal do alinhador, para quem procura estética para os dentes, você pode fazer o clareamento nos dentes usando o alinhador. Você vai ficar com os dentes clareados, ele vai ficar visivelmente clareado, o alinhador ali funcionando perfeitamente no seu tratamento. O que no outro aparelho convencional você tinha que primeiro terminar o tratamento para depois fazer o clareamento. Exatamente. Exatamente. Fazia todo o processo ali, ficava anos, 2 anos, 3 anos, que eu fiquei mais ou menos uns 2 anos e meio, quase 3. Era na média de 2 anos no mínimo, né? Na época, era eu e meu irmão. O irmão tirava com a colher o aparelho. E eu falo, gente, olha, se fosse na minha época, se tivesse essa opção, seria incrível. Sim, principalmente para o adulto, incomoda muito o tradicional, né? Muito, porque envolve o quê? Já o trabalho, né? A sua imagem. Às vezes o adolescente em si, ou até um pouco mais jovem, tá tudo bem ficar ali com um aparelho, mas não tão bem porque tem a restrição da dieta. Tem a restrição da dieta. E a questão também imagina um adolescente, será que ele vai ser tão fiel ao tratamento, à saúde? Então, e sem contar que acontecia muito, os adolescentes, assim, não deixava de comer nada duro, quebrava muito. E quebrando muito, o tratamento não se desenvolvia bem. É uma das causas que o tratamento prolongava também no aparelho fixo, é isso. Quebrar demais. Que aí ia andando para trás, Se avançava e retrocedia, avançava e retrocedia. Agora, o alinhador, não. Você tendo um uso mínimo de 22 horas, é um tratamento que se desenvolve perfeitamente, sem nenhum problema. A única coisa é que o paciente tem que usar no mínimo 22 horas. Tem que colocar. Tem que pôr. Mas aí também, doutora, vamos pensar assim. A pessoa ela já está fazendo um tratamento com 1001 benefício, porque ela não vai precisar ter toda aquela dor de cabeça do outro aparelho. Ela só precisa ficar com ele o dia todo. Sim, e ela quer esteticamente que os dentes fiquem alinhados e bonitos, né? Exatamente. E como que é para a doutora, né? Assim, que eu falo que é algo ainda novo, tá? Digo que tá iniciando isso, acredito que vai cada vez mais se instalar essa opção. E aí, como que é para a doutora tratar esses pacientes ali dentro da clínica? Como que é para você ver a liberdade, o quanto aquela pessoa se desenvolve, fica feliz com o resultado em um período mais rápido? Como que é para a doutora, assim, essa sensação mesmo como profissional? A sensação como profissional, assim, é maravilhosa. Você vê um tratamento se desenvolver tão bem, o paciente tão feliz e feliz com o desenvolvimento rápido. O paciente fica muito satisfeito de ver os dentes dele se alinharem rápido. Fica muito feliz por ser transparente, não aparecer, né, na estética, nada colado nos dentes. E também por ele ter uma dieta alimentar assim livre, tranquila, comer o que quiser, né? Então, assim, para a gente ver a desenvoltura, o desenvolvimento do aparelho é muito bacana, porque é muito rápido para quem usou o tradicional, né, que era muito demorado. E ver a satisfação do paciente, do dente logo se alinhar, e do conforto, né? Não ter restrição da dieta. Então, é muito satisfatório trabalhar com os alinhadores invisíveis. Tanto que, assim, agora eu estou partindo mais para isso, porque, assim, eu nem penso, assim, mais no tradicional, porque é bem diferente, é outra coisa, é uma modernidade maravilhosa, assim, para os pacientes, os alinhadores invisíveis. Você acredita que os alinhadores invisíveis, eles são, de fato, o futuro da odontologia? São o presente e o futuro, com certeza. De fato mesmo. As pessoas, assim,
com o passar do tempo, elas nem vai ficar obsoleta em desuso, né? O aparelho fixo tradicional, eu acredito que com o tempo. Ele vai já se deixando... mas também com todas essas facilidades, né, doutora? Com toda essa mordomia que o paciente vai ter através do alinhador invisível, tem mesmo que deixar o outro para trás. E, doutora, como que funciona o pós do tratamento com o alinhador invisível? O pós-tratamento é igual aos aparelhos tradicionais. Você tem um protocolo de colocar as contenções. As contenções tem a contenção móvel superior, que pode ser transparente, ou aquela que tem um arquinho na frente. Tem uma parte resina por trás que não aparece, que encosta nos dentes. Os inferiores é um fio fixo de canino a canino na parte lingual, de trás dos dentes. E por que esse protocolo das contenções? Porque quando a gente remove o aparelho, seja alinhador, seja o aparelho tradicional, os dentes tendem a querer se acomodar. Acomodar como era antes. E uma acomodação que o dente der, de dar uma aberturinha em algum dente, dar uma rotação em outro dente, perde toda aquela beleza do final do tratamento. Então, a contenção é um protocolo para manter tudo que foi feito por 1 ano na arcada superior, 24 horas. O inferior fica por um tempo indeterminado, porque nós, seres humanos, com o passar do tempo, a gente tem a tendência de os dentes de baixo migrarem para frente e de entortar. Isso é tendência do nosso corpo. Essa é a tendência do nosso corpo, como tem rugas e tudo mais. É a tendência, os dentes migrarem para frente. O queixo assim vir, né, para frente? Não, o queixo não. São os dentes que entortam os dentes anteriores e inferiores. Velho com dentes são os dentes inferiores tortos. E precisa colocar também aquela plaquinha para ficar usando? Porque eu lembro que no convencional você finalizava o tratamento e aí você tinha que ficar com essa plaquinha aí pro resto da vida. Não, a plaquinha que você fala é a contenção. A superior é móvel. Você fica com ela 1 ano, 24 horas, usa até para dormir, né? Para não dar tempo dos dentes acomodarem, para eles ficarem do jeito que eles terminaram o tratamento, né? Certo. E depois a gente pede para usar mais 1 ano para dormir. Perfeito. E aí, normalmente, a gente já dá alta do superior em 2 anos, né? E o inferior que fica mais por um tempo indeterminado, mas hoje em dia tem a contenção higiênica, que é possível o paciente passar o fio dental, né? Manter uma higiene dos inferiores mesmo com a contenção. Perfeito. Agora vamos entrar no assunto da ortopedia funcional dos maxilares, que a doutora falou sobre essa parte do cuidar do pré, né? Para não ter que ir lá na sua fase adulta, às vezes ter que fazer um tratamento dentário ali que vai incomodar muito e impactar muito a pessoa no seu trabalho, no seu social, né? Então, a importância de conscientizar esse cuidado nas suas fases crescentes, né, doutora? O que acontece? A ortopedia funcional dos maxilares, a gente usa muito na fase da criança, principalmente a partir dos 6 anos de idade. É muito eficiente, assim, até o estirão, né? Que a menina é de 9 a 13 anos e o menino é de 12 a 16 anos, em média. Porque é a fase que a pessoa ainda está crescendo, desenvolvendo, e a ortopedia, ela ela auxilia nas partes ósseas dos maxilares, que é a maxila superior, né? E a mandíbula. Aquele paciente, assim, que tem mordida aberta, às vezes por um hábito, uma chupeta, um dedo, ou mordida profunda. Pacientes que, de repente, têm a mandíbula retraída ou a maxila muito protuída. Aquela mordida, assim, como se diz, a gente fala assim, mordida aberta, profunda, são problemas esqueléticos. Então, a ortopedia, ela funciona nesses problemas esqueléticos, mas somente na fase de crescimento, porque, assim, se a pessoa não tratar o problema esquelético de criança até o adolescente no seu estirão, o que acontece? Vai acontecer que chega na fase adulta, aí são casos que só a cirurgia resolve. E a cirurgia é algo muito difícil,
complicado a pessoa entrar numa cirurgia, assim, né? O pós-operatório. E futuramente, às vezes, a gente colocando ortopedia os aparelhos móveis nas crianças, remodelando as bases ósseas, a gente evita futuras extrações, porque a gente adquire espaço para acomodação dos dentes. A troca dos dentes, tem aparelhos ortopédicos que vai, assim, remodelando a parte óssea e melhorando os espaços para a vinda dos permanentes. E futuramente a gente previne extrações para tratar aquele apinhamento de adulto, né? Certo. Nossa, eu não sabia que chegava nesse extremo, né? Do adulto ter que fazer uma cirurgia. Isso é muito sério, né, doutora? Sim, porque se o adulto não fizer a parte ortopédica quando criança, remodelação óssea das bases ósseas, no adulto a gente não mexe mais na parte óssea. O adulto, depois do estirão do adolescente, aí a gente só consegue corrigir dentes. Certo. A parte óssea. Já firmou, né, toda a estrutura. Sim, aí se tiver problema sério esquelético, é só cirúrgico. Cirurgia bucomaxilo que vai estar resolvendo isso, né? Ou mesmo dentes. Por exemplo, a pessoa, mesmo se ela tiver as bases ósseas boas, mas às vezes a pessoa não tem espaço para a colocação de todos os permanentes na troca dos dentes de leite. Então, se essa pessoa usar o aparelho ortopédico, o aparelho móvel, ela vai remodelando a base óssea junto com o aparelho, adquirindo espaços para a vinda dos permanentes. Certo. Se caso ela não usar esse aparelhinho de criança, no futuro são extrações para a colocação desses dentes. Olha só, você que é mamãe, papai, que está nos acompanhando aí, assistindo esse vídeo, se seu filho tem tendência, né, até eu vou fazer uma pergunta agora para a doutora, e aí prestem atenção na resposta dela, mas se seu filho tem tendência a isso, não deixe para depois. Eu sei que criança, ela tende a rejeitar um pouco, mas firma aí, cuida nessa fase de crescimento para depois ele lá na sua fase adulta não vir a ter esse tipo de problema. E doutora, quando identificar que precisa desse cuidado da idade, né? Qual a idade mínima? A partir de que idade já pode iniciar esse tratamento? O tratamento, normalmente, a gente orienta a partir de uns 6 anos de idade, que é quando a criança colabora com o tratamento, né? Que poderia ser usado até, assim, com uma idade menor que 6 anos, mas aí a criança não vai colaborar, vai quebrar o aparelho, vai perder, né? Então, a partir de uma idade de uns 6 anos. E a mãe nota, assim, que, por exemplo, ele também corrige problemas de respiração. Tem criança que é respirador bucal, né? Tem crianças, assim, que a gente tem que... O céu da boca, a gente, assim, afasta as partes ósseas do céu da boca com o aparelho ortopédico de uma maneira cômoda. Fala afasta, parece que vai ser, né? Que a criança é tudo maleável, tudo fácil. E, às vezes, esse afastamento, a abertura da sutura da maxila, né, da arcada superior, isso daí já facilita uma respiração, né? Porque, às vezes, a pessoa tem o pálito atrésico e o pai vai notar, assim, às vezes a criança tem uma abertura bucal, ela não tem o fechamento labial. Às vezes, a criança também, ela tem dificuldade de respiração. E às vezes a criança usou chupeta, dedo, uma madeira assim por muito tempo e tem aquela aberturinha bucal. Se não tirar o hábito até os 4 anos, isso daí depois a gente corrige com o aparelho ortopédico, né? A chupeta, então, assim, máximo até 4 anos. Sim, o hábito tem que remover até 4 anos, porque pode ser que removendo até 4 anos, normalmente com o crescimento e desenvolvimento das arcadas, o movimento da língua, da bochecha, volte. Certo. A fechar a mordidinha. Perfeito. A doutora falou sobre a questão do sono, né? Então, tem como até tratar essa questão da interferência no sono. Às vezes a criança não está conseguindo dormir bem. Então, às vezes a criança está lá, chora, não consegue dormir, está com incômodo, a mãe não sabe o que é, não está doente, não está com fome. E aí vai ver a parte dentária ali, a parte maxilar da criança que está precisando de atenção. É o padrão classe 2 que a gente fala, né? A pessoa tem o pálito atrésico, o céu da boca. E com esse pálito atrésico, o céu da boca, fica tudo muito fechadinho, dificultando a entrada do ar. Então, com o aparelho ortopédico, a gente consegue abrir essa entrada do ar, né?
que é na parte óssea superior da maxila. Uhum. E aí o ar vai passar com mais facilidade, a criança já vai dormir melhor. O pai já vai notar que ela vai dormir melhor, ela já vai ficar mais calma e tranquila, porque a criança que não dorme bem, ela vai ficar irritada de dia. Com certeza. Então, tem muitas vantagens do aparelho ortopédico, assim, para criança e adolescente. E ele corrige os problemas de mordida também, né? Que a doutora tá falando. Sim, ele corrige a mordida aberta, a mordida profunda. A mordida aberta é aquela que é ocasionada pelo uso de hábitos, normalmente, né? Se não for problema esquelético, pode ser genético também, né? A genética pode até interferir na estrutura maxilar? Na estrutura maxilar, sim. A genética pode interferir, sim. Que bacana saber disso. E falando sobre a saúde bucal, né? Como que o tratamento desse funcional aí dos maxilares pode trazer um alívio a mais para a mãe nessa saúde bucal, uma facilidade aí em lidar com a saúde bucal da criança, até ensinando a criança a criar esse hábito de cuidar da saúde bucal desde ali da sua infância, pré-adolescência, né? Que eu acho que ali é nesse momento que os pais eles vão criando para que essa criança se torne ali um adolescente ou um adulto com um olhar de realmente atenção para isso, né? É assim, ali na nossa clínica, a gente tem a parte da odontopediatria, né, que sou eu que faço. A gente está sempre estimulando e orientando as crianças, assim, na higienização, porque é desde criança que a gente estimula e orienta. Uhum. Para chegar um adulto, um adolescente, assim, com uma higienização bucal melhor, né? Porque a falta de higienização, a pessoa vai ter problemas dentários, cáries, gengivais. Perfeito. Uma série de fatores. Perfeito, doutora. E até voltando um pouco nos invisíveis, né, nos alinhadores invisíveis, essa criança que a mãe identificou a necessidade de um cuidado com a ortopedia funcional dos maxilares, levou a criança, cuidou tudo, e aí a criança ela teve a necessidade de usar um alinhador. Qual a idade que ela já pode passar a usar o alinhador? Quando finaliza a fase de crescimento, ela pode usar antes ou realmente tem que terminar para, às vezes, tratar em uma fase de crescimento e depois voltar? Como que seria esses dois conjuntos, né? Que eu acho que primeiro vai tratar ali o maxilar, depois a doutora vem com a parte dentária com os alinhadores invisíveis. Assim, a criança pode usar a partir de uns 6 anos de idade mesmo para correção dos dentes de leite, né? Mas, assim, o que a gente mais usa os alinhadores é na dentição mista, né? Uhum. E principalmente na permanente. Quando, assim, já está com todos os dentes permanentes na boca, né? Porque aí o paciente também, assim, vai ser mais a parte dentária e ele vai colaborar mais com o uso, porque tem que ser uma idade que colabore mais com o uso, tem que ser de no mínimo 22 horas, né? Então, assim, mas é preconizado a partir de uns 6 anos de idade, mas tudo depende, assim, do problema, se for somente dentário, alinhar os dentes para uma melhor fonação, né? Uhum. Que, de repente, a gente precisa alinhar os dentes da criança para uma melhor fonação, falar melhor, para mastigar melhor, né? Então, a gente pode fazer o uso do alinhador, desde que não seja problema esquelético, né? Mas é usado mais a partir de 8, 9 anos para frente, né? Onde o paciente vai colaborar mais com o uso, né? Uhum. E vão ser mais problemas, assim, de correção dentária, né? Mais a parte dos dentes. A ortopedia funcional dos maxilares, ela tratando ali, pode, às vezes, evitar de precisar usar o aparelho? Eu tive casos de pacientes que eles tinham problema de espaço para os permanentes, né? Nós fomos adquirindo na remodelação óssea com o aparelho ortopédico, fomos adquirindo esses espaços, foi tendo as perdas dentárias do de leite, vindo os permanentes. E eu já cheguei a ter paciente que, assim, só usou o aparelho ortopédico, os dentes vieram bonitinhos, se encaixaram bonitinho. Não vou dizer que ficou 100% lindo e perfeito, mas ficou muito bom, não tem a necessidade, assim, do alinhador nem do aparelho fixo. Acontece sim. Maravilha. Agora, para a gente caminhar para o nosso encerramento,
eu queria que a doutora deixasse uma mensagem para o público em relação para o público, as mães que na parte da ortopedia a mensagem é para a mãe, né? Que é a mãe que vai conduzir Sim. isso. Então, eu queria que a doutora deixasse essa mensagem aí de conscientização, de realmente não deixar passar o prazo, não deixar passar a idade, né? E depois eu queria que a doutora deixasse uma mensagem falando aí um pouco sobre essa nova tendência que veio para ficar e realmente ser a nova versão dos aparelhos, que são os alinhadores invisíveis. Assim, o que eu falo para as mães desde que elas notem, assim, algum problema de fonação na fala, algum problema de respiração com dificuldade, ou elas notem, assim, uma mordida aberta. Mas desde sempre a criança, assim, desde o bebê lá na nossa clínica, que tem odontopediatria, a gente acompanha tanto a fase dentária quanto a fase, assim, das arcadas, né? Então, assim, o que eu oriento as mães, até para ter um hábito da escovação, desde pequeno, assim, de mais novo, até de bebê, procurar um dentista, um odontopediatra, nós estamos abertos lá na nossa clínica. E para fazer avaliação, tá sempre condicionando a higienização, acompanhar o crescimento das arcadas, acompanhar a evolução da vinda dos permanentes, né? Para sempre ser de uma harmonia. E aí a gente vai evoluindo e acompanhando, né? E quanto, assim, atualmente, a coqueluche, assim, da ortodontia são os alinhadores mesmo, eles vieram para ficar, pelas inúmeras vantagens que eles têm, né? Assim, que nós já falamos aqui bastante. E porque era o sonho, assim, como se diz, de toda pessoa, usar um aparelho que você não tem restrição da dieta alimentar, que você tem uma estética, né? Ele não aparece na sua boca, né? Que você, assim, é um tratamento previsível, que você pode até levar para sua casa, trocar as plaquinhas a cada 15 dias, né? Então, assim, eu oriento as pessoas a procurarem um ortodontista para estar fazendo essa avaliação e não deixar de usar o aparelho, até porque hoje em dia é muito confortável, né? E muito cômodo. E os alinhadores, assim, é muito estético também, né? Muito bacana. Isso aí, pessoal. Eu gostei bastante de fazer esse podcast, de realmente conhecer toda essa flexibilidade, todos esses benefícios dos alinhadores invisíveis. Eu que fui uma paciente de aparelho tradicional, então vivi na pele todas as piores situações com o aparelho. Então eu falo hoje, se você tem essa opção, não pense duas vezes, né? Não pense duas vezes em realmente ter essa liberdade no seu dia, ter aí um tratamento que vai te proporcionar um resultado bem mais rápido que o convencional. E investe aí, que com certeza vai ser o melhor investimento que essa pessoa vai fazer, né, doutora? Ah, com certeza. Eu acho que todo mundo desejaria alinhar os dentes com o aparelho, com os alinhadores invisíveis. Com certeza. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a doutora pela participação e foi, assim, de muita riqueza mesmo, todo esse conhecimento. A gente conseguiu falar aí com dois públicos, né? Um público adulto e também com um público ali da fase de crescimento, que são os públicos que a doutora hoje atua no seu consultório. E foi muito, muito bacana, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês aqui, toda a disposição, todo o apoio. Foi muito bom estar aqui com vocês. Perfeito. E você que está nos assistindo, eu vou falar a fala aí tradicional do Renato. Vamos fazer o triplo C, né? Curte, comenta e compartilha. Você que assistiu aí e está vendo a luta de alguém próximo, enfrentando ainda as dificuldades do aparelho tradicional, já encaminha esse podcast para essa pessoa, para ela conhecer, saber como que é os alinhadores invisíveis. Você que conhece aí uma mãe com criança que se identificou com essas situações, também encaminha, que conhecimento liberta, conhecimento salva. É por isso que o nosso nome aqui é Cast que Salva, porque a gente é um podcast que quer levar informações que salva, né? Então, compartilhe aí conosco, nos ajude aí aos nossos conteúdos e até a próxima!